Olá, segunda-feira estamos no ar com o Jornal Câmara Notícia 2. Vamos dar uma olhada nos destaques de hoje. Vereadores aprovam na primeira votação um projeto que estabelece idade indicativa para exposições artísticas. Redução do salário mínimo. Documento protesta contra a revisão no valor do reajuste do governo federal para o ano que vem. Requerimentos aprovados querem prestação de contas da organização Vitale Saúde e ainda uma cópia do contrato entre a Prefeitura e a empresa que administra o Hospital Ouro Verde. Amanhã, começa na Câmara as audiências públicas para a discussão do Plano Diretor Estratégico e você vai ver como você pode participar. Reforma da Previdência é tema de debate no Legislativo. No Giro Ambiental, Campinas está entre as 20 cidades com mais de 250 mil habitantes no Índice de Sustentabilidade. E no esporte, semana de pressão para as equipes de Campinas depois das derrotas nas séries A e B do Brasileirão no fim de semana. Na sessão da última quarta-feira, os vereadores aprovaram um projeto de lei que estabelece classificação indicativa para as exposições artísticas da cidade. O vereador Campos Filho falou durante o intervalo regimental da reunião ordinária de número 68 sobre o projeto de lei que pede a classificação indicativa em Campinas em exposições e mostras de artes visuais. Pela situação que passa o país com relação aos valores, aos comportamentos, enfim. Eu entendo que nós não precisaríamos de um projeto desse. Nós não precisaríamos se nós estivéssemos falando, conversando com pessoas em condições normais. Mas a gente percebe que há um excesso em tudo isso. Então, nós percebemos também que as famílias sofrem ataques violentos. E a nossa iniciativa, ela coloca, eu diria assim, um regramento. Mas acontece que essa iniciativa da Câmara, ela é uma iniciativa censura. Na verdade, não é censura, é uma tabela de classificação, como você disse, a respeito daquelas pessoas que poderão assistir esse espetáculo de arte ou não. O vereador ressaltou que cabe aos pais a decisão final de levar ou não crianças e adolescentes para as exposições ou mostras, mesmo com a indicação restritiva de idade. A educação é dada pela família. A preservação, a nossa preocupação, não é com aquela pessoa que tem um comportamento diferente, adultos, somos contra isso ou aquilo, não. Mas preservar principalmente as crianças. Agora, é lógico que cabe aos pais também colaborar. De repente, que nem você falou, tem um pai que quer, que gosta, que vai mostrar, então aí é problema da família. Se é um caso policial ou não, da própria intervenção do pai. O que nós estamos fazendo é colocando um projeto de lei que vai regrar as apresentações de espetáculos de artes visuais na cidade de Campinas. E ainda falta a segunda votação dessa proposta, que deve entrar em pauta na próxima quarta-feira, já que ela tramita em regime de urgência. E uma moção aprovada pelos parlamentares também na sessão da última quarta-feira protesta contra a diminuição no valor do reajuste do salário mínimo para o ano que vem. No Brasil, pelo menos 45 milhões de pessoas recebem o salário mínimo. O governo federal apresentou a proposta orçamentária de 2018 e, segundo dados do Ministério do Planejamento, o salário mínimo, que estava em R$ 969, foi reduzido em R$ 4,00 para R$ 965. O vereador Paulo Galtério, autor da moção, protestou contra o Poder Executivo Federal. É uma infelicidade o governo falar em reduzir o salário mínimo, que não é o suficiente para que as pessoas consigam a subsistência. Então essa moção que eu fiz hoje, ela quer entender e quer mostrar para o governo federal e para o executivo que não podemos nem pensar em diminuir o salário mínimo. Ainda que isso pudesse acontecer por alguma fórmula, por conta de lei, o governo não pode passar para a sociedade essa imagem que vai diminuir o ganho das pessoas. Essa redução pode gerar uma economia de R$ 3 bilhões ao governo. A meta fiscal passou por uma revisão devido à arrecadação estar abaixo da prevista. De acordo com o vereador, esta postura
mostra que o país não está em um caminho promissor. Eu nunca vi, no meu tempo de existência, eu nunca ouvi falar em diminuir o salário mínimo e acredito que você também nunca viu. A gente sempre vê dizer que o salário mínimo deve aumentar. Então, assim, eu entendi por bem fazer essa moção de apelo, que na verdade é a opinião da cidade de Campinas, contrária a qualquer redução do salário de R$1 que fosse de 50 centavos. Por quê? Porque isso demonstra que o país não está bem. A moção agora vai ser encaminhada ao governo federal pela Câmara e você pode acompanhar esse documento pelo site campinas.sp.leg.br. E 2 requerimentos aprovados pelos parlamentares pedem a planilha mensal de gastos e custos e também o contrato da Vitale Saúde, a empresa que administra o Hospital Ouro Verde, que há meses enfrenta uma crise com os trabalhadores e também no atendimento à população. Na última semana, o vereador Pedro Tourinho apresentou requerimentos pedindo informações à Prefeitura sobre a organização social Vitale que administra o Hospital Ouro Verde. O parlamentar listou os problemas na unidade. Esse hospital hoje, ele experimenta uma situação de absoluto caos, né? A greve dos médicos, ela foi apenas, vamos dizer assim, a ponta do iceberg de uma situação de desmonte desse hospital, no qual a gente teve falta de diversos insumos, a gente teve falta, por exemplo, de dipirona no pronto-socorro, falta de ceftriaxone, que é um antibiótico que é básico nos serviços. Tourinho quer saber como está a gestão do hospital. Por isso que nós pedimos esse requerimento de informação para detalhar, para que a gente possa apurar, observar com a lupa mesmo, tudo que está acontecendo nesse hospital do ponto de vista dos seus custos, dos seus gastos, das suas responsabilidades, porque sem isso a gente não tem como ter certeza de que a coisa está andando bem. A Prefeitura tem 15 dias para responder o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Para nós isso é uma obrigação dos vereadores e a gente espera que com esse requerimento a gente possa qualificar o nosso olhar para esse equipamento tão importante. E começa amanhã a série de audiências públicas para debater o Plano Diretor Estratégico. Essa proposta dá as diretrizes de desenvolvimento da cidade pelos próximos 10 anos. A primeira audiência, então, vai ser uma apresentação geral presidida pela Comissão de Constituição e Legalidade. Vamos ver os detalhes. A Câmara Municipal convida a população para participar da 17ª audiência pública para a apresentação geral do Plano Diretor Estratégico. A Comissão de Constituição e Legalidade vai apresentar a síntese do projeto, os aspectos legais da proposta, a consonância com legislações federais e estaduais, como o projeto foi elaborado e também a participação das instituições e dos cidadãos. A audiência acontece no dia 7 de novembro, quinta-feira, a partir das 7 da noite no plenário da Câmara. O endereço é Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro da Ponte Preta. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo o evento e você pode também enviar as sugestões pela internet no site campinas.sp.leg.br. Participe! A Câmara, então, reforçando, tem no site campinas.sp.leg.br uma plataforma para que durante as audiências a população envie perguntas. E a TV Câmara Campinas vai transmitir tudo ao vivo pelo canal 4 da NET, o 61.3 do HF e também pelas redes sociais, youtube.com/TV Câmara Campinas e facebook.com/Câmara Campinas. E a seguir, Campinas e o Índice de Sustentabilidade. A cidade está entre as 20 com mais de 250 mil habitantes numa estatística divulgada por sindicatos e uma empresa. Os detalhes em 2 minutos. De volta com o jornal Câmara Notícia e na última semana a Câmara sediou um debate sobre a reforma da Previdência. O projeto está lá no Congresso Federal. A Câmara promoveu, na última semana, um debate sobre a reforma da Previdência, por iniciativa do vereador Pedro Tourinho. O parlamentar, que é contrário à proposta do presidente Michel Temer, diz que os debates públicos são importantes para a população tomar conhecimento do assunto e se posicionar. O que nós desejamos aqui com esse debate é subsidiar ao máximo os nossos militantes, os cidadãos e cidadãs aqui de Campinas que assistem e acompanham os nossos debates na Câmara, para que as pessoas entendam o que é que está em jogo e possam, então, participar ativamente do processo de resistência contra esse desmonte. O ex-ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, participou do debate no plenarinho. Ele diz que o Brasil não pode ser comparado a outros países na questão da Previdência. Não tem um país do nosso tamanho para a gente comparar, com o tamanho de desigualdade que nós temos. É incomparável. O Brasil é quase um continente,
né, com desigualdades regionais, com desigualdades econômicas, sociais, tem tudo quanto é tipo de desigualdade aqui. E a Previdência Social é uma política que tem um forte impacto para a redução dessa desigualdade. Gabas diz concordar que a Previdência precisa de adequações, mas é contra a tese do atual governo de que existe um problema estrutural. Para o ex-ministro, o problema é conjuntural. A base de financiamento ela precisa ser rediscutida. Ela é fundamentalmente folha de salários. Ora, quando você tem 14 milhões de desempregados, você reduziu a folha, você reduziu a fonte de financiamento. Nós vamos ter problema. Então, para combater a necessidade de financiamento, o governo deveria investir na retomada do crescimento do PIB, na retomada dos salários, na retomada da distribuição de renda, porque aí você consegue ter arrecadação. As temperaturas andam mais baixas do que a média para esta época do ano. E essa condição deve continuar amanhã. O dia vai ser mais ensolarado e começa com a mínima de 15 graus e a máxima chega aos 25 graus. Os dados são do CEPAGRE da Unicamp. E vamos ao Giro Ambiental, que hoje traz Campinas no índice de sustentabilidade. O ranking é feito por um sindicato e uma empresa que coloca a cidade entre as 20 melhores no quesito municípios com mais de 250 mil habitantes. Campinas está entre as 20 principais cidades com mais de 250 mil habitantes que cobram taxa específica para a gestão do lixo e oferecem uma destinação correta dos resíduos, encaminhando-os para aterros sanitários. Em um ranking que vai de 0 a 1, o município recebeu a nota 0713 na segunda edição do ISLO, o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana, elaborado pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana e pela PwC Brasil, que tem escritório aqui na cidade. O estudo mostra que cidades que não cobram uma taxa para tal, que não endereçam isso de uma forma financeira sustentável, não têm sucesso. Então, Campinas já tem isso, é um desafio, sabemos, né? O brasileiro produz, em média, 6 vezes seu peso em lixo por ano, ou seja, uma pessoa com 70 quilos produz, em média, 400 quilos de lixo por ano. Isso sempre é uma dificuldade. Mas Campinas tem seus requisitos que levam ela a ser uma cidade que de fato, conduz ou propicia o melhor tratamento de resíduos. Os dados de 3.049 municípios foram coletados da base de 2015 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. O estudo mostra que 75% das cidades que têm um plano de resíduos sólidos com a cobrança da taxa de lixo, por exemplo, têm um desempenho melhor ante 24% que não tem essa arrecadação ou um plano de sustentabilidade. Além da cobrança, a educação ambiental também é considerada importante e Campinas tem uma lei a respeito disso. Esses requisitos vão desde a educação da população, desde lugares disponíveis para a coleta de lixo, quer seja seletivo ou não, tem uma infraestrutura adequada para tal. Então, eu acho que outras cidades podem seguir esse exemplo de Campinas, principalmente focando questão financeira também. A pesquisa traz ainda que os municípios dos estados do norte configuram entre as piores posições do ISLO entre as cidades com mais de 250 mil habitantes. Capitais como Manaus, no Amazonas, Rio Branco, no Acre, Porto Velho, em Roraima e Teresina, no Piauí, obtiveram algumas das pontuações mais fracas. Da região norte, por exemplo, é natural que isso não tenha esse sucesso total, dado as suas distâncias, longe de centros industriais, que também ajudam nesse processo de educação da própria população. Importante lembrar também que a região sudeste, juntamente com a região sul, são as regiões que mais têm o tratamento de resíduos sólidos, né?
Estão abertas as inscrições para pedir isenção ou redução para o vestibulinho das escolas técnicas. Esse prazo é até o dia 13 de novembro e tem direito a essa isenção a família que tem renda igual ou menor que 2 salários mínimos. A prova só acontece no dia 21 de janeiro e no site vestibulinhoetec.com.br tem mais informações. Lembrando que o custo para a inscrição total é de R$ 27,80. Que fim de semana complicado para Campinas. Não foi fácil para os torcedores da Ponte Preta, do Guarani e nem do vôlei. Ninguém se deu bem. A gente começa então com o Bugre na Série B. O Guarani tinha um jogo difícil no sábado e o favoritismo da equipe do América Mineiro, que briga pelo acesso, se confirmou apesar da partida equilibrada. Pela 33ª rodada, o Guarani enfrentou em casa o América Mineiro neste sábado. Jogo bastante equilibrado, mas logo aos 14 minutos do primeiro tempo, lançamento certeiro para Felipe Amorim, que driblou e cruzou para Bill abrir o placar. E o final foi assim mesmo, viu? América Mineiro se mantém na luta pelo título da Série B, 1-0 Guarani, que luta para não ficar na zona de rebaixamento. Olha, o Bugre está em 15º na tabela, só não está na zona da degola porque tem uma derrota a menos que o Luverdense, time lá do Mato Grosso. As duas equipes têm 39 pontos e para evitar esse fantasma da zona de rebaixamento, o Guarani precisa de uma vitória já amanhã fora de casa contra o Ceará. O jogo começa às 9h30 da noite. Série A agora, a Ponte Preta tinha uma partida difícil, mas a Macaca precisava vencer. No fim, perdeu e faltou muito. O ataque não funcionou em nenhum momento e agora a Macaca fica cada vez mais rodada na zona de rebaixamento. Hoje ela está na colocação de número 18. Domingo, Fonte Nova, Salvador. Bahia e Ponte Preta e a Macaca se deu mal e manteve a estatística de pior campanha fora de casa. O primeiro gol saiu quando a Lione passou para Mendonça, que estava na cara do gol e não perdoou, 1-0. O segundo gol foi no finalzinho do segundo tempo, aos 49 minutos. Lançamento para Mendonça, que de cabeça ajeitou para Edgar Júnior. Final assim, os donos da casa 2-0 Ponte Preta. Próximo jogo, quarta-feira, no Moisés Lucarelli, às 7h30 da noite, a Ponte Preta enfrenta o Grêmio. Olha só que complicado, o tricolor gaúcho está lá do outro lado da tabela, em terceiro lugar. Vamos ver o resultado aí dessa partida. Agora vamos mudar de modalidade, mas vamos continuar falando de derrota. Decepção no vôlei também, viu? Pela Superliga Masculina, o vôlei Renata recebeu o Minas na tarde de sábado e levou de 3-0. A partida pela quarta rodada teve parciais de 25-21, 25-16 e 25-20. A quinta rodada já é depois de amanhã. O Renata vai enfrentar o Montes Claros às 8h30 da noite na Casa dos Mineiros. É isso aí, desejamos então melhoras às equipes de Campinas. A gente fica por aqui. Amanhã nos vemos 12h30. Tchau!